Em uma das ilhas do Japão, em uma prisão isolada, os prisioneiros estavam competindo em lutas de boxe, e a competição seguinte era entre um cara gigante e nosso herói, Andy, que tinha olhos heterocromáticos. Todos os prisioneiros tentaram apostar na luta, a maioria apostando no grandalhão, e de fato, a princípio ele conseguiu vencer Andy facilmente. Mas de repente, Andy conseguiu bloquear seu soco e derrubá-lo no chão, vencendo a luta sem esforço. Quando Andy olhou para cima, ele viu um avião no céu se dirigindo para a ilha. Todos os prisioneiros correram para ver quem estava no avião, e de repente, um homem foi trazido, ficando em frente ao líder. O líder disse: "Bem-vindo à prisão Esper. Eu sou o diretor da prisão." Mas antes que ele pudesse continuar, o homem interrompeu: "Cale a boca. Eu não estou interessado em quem você é." O diretor respondeu: "Você deve ser Ryubu Kyosuke, acusado de fazer parte da organização criminosa conhecida como Pandra." Ryubu respondeu: "Sim, sou eu." Então um dos guardas o socou no rosto e disse: "Fale com respeito ao líder. Você não poderá usar seus poderes aqui." Ryubu respondeu: "Quer testar isso?" De repente, todos os soldados levantaram suas armas, e Andy disse a eles: "Vocês não precisam ouvi-lo, ele é só uma criança." Ryubu sorriu para ele, se aproximou e perguntou seu nome. Andy respondeu: "Andy Hinomiya." Quando Ryubu estava prestes a responder, um guarda interrompeu: "Vocês são prisioneiros aqui, não podem se mover livremente." Ryubu retrucou: "É melhor cuidar do seu próprio negócio." E usou seu poder para levantar o avião, deixando-o cair. Ele disse: "Você colocou medidas anti-Esper nesta ilha, bastante profissional." Os soldados então pegaram tanto o Ryubu quanto o Andy, levando-os para confinamento solitário. Andy sentou-se na sala ao lado de Ryubu, pensando consigo mesmo. "O que eu fiz para acabar aqui?" Ryubu perguntou. "Por que você tentou impedir os soldados?" Andy respondeu: "Eu odeio Esper, mas odeio ainda mais aqueles que os menosprezam, e eu queria proteger você." Ryubu perguntou: "Você é um Esper?" Andy respondeu: "Supostamente. Sou parcialmente Esper e parcialmente humano, mas agora estou neste lugar que é o cemitério dos Espers. Você não pode escapar uma vez que está dentro." Ryubu então perguntou: "Mas eu ouvi que alguém conseguiu escapar?" Andy respondeu: "Sim. Alguém se machucou e foi levado para o hospital da ilha. Essa é a única chance de escapar. A propósito, por que você está vestindo um uniforme escolar? Você realmente faz parte de uma organização perigosa, como dizem?" Ryubu respondeu surpreso: "Parte? Eu sou o líder." Andy riu e disse: "Isso parece divertido. Eu posso me juntar a você se sairmos daqui." Ryubu disse: "Lembre-se bem do meu nome, e não esqueça o que você disse." "Assim que escaparmos, você se juntará a nós diretamente." Andy respondeu: "Não se preocupe, eu não vou quebrar minha promessa, mas escapar desta ilha é impossível." Ryubu respondeu: "Eu sairei daqui assim que terminar o trabalho para o qual vim." Ao mesmo tempo, o diretor estava chateado porque Ryubu conseguiu usar seus poderes apesar das medidas anti-Esper. Ele ordenou que um soldado tentasse matá-lo. Durante o almoço, Andy e Ryubu ficaram na fila para pegar sua comida. Andy pegou sua refeição, e quando foi a vez de Ryubu, o cozinheiro se virou e adicionou veneno à comida. Ryubu disse: "Esta refeição foi feita só para mim." "Obrigado." Em seguida, ele se sentou com Andy à mesa e lhe deu a sopa envenenada, dizendo: "Este é meu agradecimento pelo que você fez com os soldados ontem." Andy ficou encantado com o prato. Após o almoço, era a hora das competições dos prisioneiros novamente, e desta vez, todos estavam apostando em Andy. Ryubu também foi assistir. O jogo começou, mas Andy não conseguia se mover e foi facilmente derrotado, desmoronando de dor. Ryubu se aproximou dele e disse: "Perdoe-me. A comida que te dei estava envenenada. Você sairá dessa prisão como queria, mas certifique-se de cumprir sua promessa de se juntar a mim." Os guardas da prisão então levaram Andy para o hospital. Andy acordou no hospital e encontrou Ryubu diante dele, dizendo: "Eu te dei o antídoto, mas não se mova muito até se recuperar." Andy olhou ao redor e viu toda a equipe deitada inconsciente. Ele assistiu Ryubu enquanto ele começava a sair. Andy perguntou: "Para onde você está indo?" Ryubu respondeu: "Eu já te disse antes, tenho um trabalho para terminar antes de escapar." Andy se levantou e correu atrás dele. Eles caminharam pelo corredor e Andy comentou: "Este lugar não é um hospital de jeito nenhum. É mais como um laboratório." De repente, ouviram um guarda se aproximando. Andy rapidamente se escondeu, depois atacou o guarda e pegou sua arma. Os dois continuaram até chegarem à sala principal. Ryubu pegou a arma de Andy e começou a atirar em tudo na sala. Ele se aproximou do cubo de vidro no centro e encontrou uma garotinha dentro. Assim que ela o viu, disse: "Estive esperando por você, líder." Ryubu respondeu: "Não se preocupe, vou lidar com essas pessoas e te salvar imediatamente." Ele se virou para ver o guarda que disse: "Agora eu entendo tudo. A garota no cubo faz parte do seu time. Você permitiu que os soldados te capturassem para que pudesse salvá-la, mas agora nenhum de vocês vai escapar." De repente, um monstro gigante apareceu. O carcereiro disse: "Este é um dos Esper. Usei a mente e o poder dele, e os fundi neste monstro." Ryubu tentou usar seus poderes no monstro, mas ele os bloqueou facilmente e o atacou rapidamente, tentando matá-lo. Eles começaram a lutar. Andy rapidamente pegou a arma, subiu as escadas e começou a atirar no monstro para ajudar Ryubu. Mas de repente, o monstro usou seu poder contra Andy. Andy bloqueou os ataques sem esforço, surpreendendo Ryubu com o que viu. Ryubu se virou para o guarda e disse: "Você é responsável pelo que está prestes a acontecer." Ele girou o emblema em seu pescoço, liberando poder ilimitado em seu corpo. Ele começou a se mover em direção ao monstro, bloqueando todos os seus ataques.
E então usou seus poderes para destruir o monstro e todo o lugar. Ele agarrou a menina e Andy e escapou usando seus poderes. Depois, ele torceu o emblema novamente e todo o seu poder desapareceu. Ryubu ficou em uma área, bateu no ar e uma nave enorme e escondida apareceu de repente. Seus seguidores estavam todos a bordo. Um homem chamado Magi desceu e ficou diante de Ryubu, dizendo: "Bem-vindo de volta, líder." Ryubu olhou para os prisioneiros que estavam observando tudo o que acontecia. Todos conseguiram escapar das paredes da prisão. Ryubu disse: "Somos membros da organização Pandra. Destruímos o regime militar do estado e agora todos vocês estão livres para fazer o que quiserem." Andy observou enquanto Ryubu se aproximava dele, dizendo: "Eu sei qual é o seu poder. Entre no navio agora. Um homem nunca quebra sua promessa." Ryubu estendeu a mão para apertar a de Andy, dizendo: "Você é muito forte. Você vai ter que me ajudar com todas as missões que virão." Eles começaram a navegar e Matt ficou com Ryubu sozinho, perguntando: "Você tem certeza sobre o que fez? Permitir alguém como Andy a bordo do navio Catástrofe? Ele poderia representar uma grande ameaça para nós." Enquanto isso, no convés inferior do navio, Andy estava sentado sozinho. De repente, ele usou o poder em seu olho para abrir uma conexão direta com outra pessoa, dizendo: "Inspetor, consegui me infiltrar no navio da organização Pandra conforme planejado." Dias se passaram a bordo do navio e Andy gradualmente se misturou. Um dia, Ryubu veio apresentá-lo à tripulação, dizendo: "Este é Andy, um novo membro nosso." Ele ordenou que Hamster, um dos membros da tripulação, o atacasse com seus poderes, mas Andy bloqueou facilmente. Magi disse: "O poder de Andy é que ele pode anular qualquer habilidade que venha de outro Whisper." Então Ryubu disse a Yugiri, a menina pequena: "Tente ler a mente dele." Ela tentou, mas não adiantou. Ryubu disse a eles: "Este é o poder de Andy e será muito útil para nós." Andy e Magi então começaram a andar pelo navio e viram muitas crianças brincando nos corredores. Andy perguntou: "Por que há tantas crianças em um navio como este?" Magi respondeu: "Porque eles são Whispers. Seus pais os abandonaram assim que descobriram. E é dever de Pandra cuidar deles. Agora você está livre para fazer o que quiser. Quando precisarmos de você, chamaremos você." Maggie saiu, e Andy ficou ali pensando: "Então estou preso neste navio para sempre." De repente, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Sim." Andy se virou e viu alguém parado longe. Seu nome era Fugiru, e sua habilidade era manipulação de voz. Fugiru fez Andy limpar o navio o dia todo. No final do dia, Andy desceu para o convés inferior do navio como de costume e relatou tudo ao seu comandante. Enquanto isso, Meg se sentou com Ryubu e disse: "Estou tentando conseguir informações sobre Andy, mas não há muito sobre ele. Não posso confiar nele porque nossos poderes não funcionam nele. Então, não podemos verificar a identidade dele usando a habilidade de Yugiri." Ryubu respondeu: "Tudo bem, vamos levá-lo conosco na próxima missão. Será um verdadeiro teste para ele." No dia seguinte, todos pegaram um pequeno barco e foram para a cidade, levando Andy junto. Eles chegaram a um lugar com muitos produtos e Andy começou a inspecioná-los, dizendo: "Tudo aqui está etiquetado com o logo da Pandra. Isso não é arriscado para você?" Momiji, um membro da tripulação, respondeu: "Somos muito amados pelo povo." Andy se virou e viu Magi segurando caixas de armas, assim como uma famosa pintura roubada de um museu próximo. Ryubu perguntou a Andy: "O que você acha das coisas que temos? Vamos trocar tudo isso hoje." Eles embarcaram no navio novamente e continuaram se movendo pela cidade com as mercadorias. De repente, Magi usou seus poderes para voar e matou um oficial que estava os denunciando à polícia. Ao final do dia, todo o time se reuniu em um café na cidade e notou que Magi estava muito atrasado. Eles decidiram procurá-lo com Andy se juntando a eles. Andy testemunhou o time matando todos em seu caminho e olhou ao redor. Percebendo que as pessoas comuns não viam nada, ele pensou consigo mesmo: deve ser por causa da manipulação sonora de Fugiru. Andy ficou lá chocado com tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ao mesmo tempo, Hayabu e Yugiri estavam caminhando juntos na cidade, enquanto Hayabu recebia informações sobre a pessoa a quem ele entregaria as mercadorias naquele dia. Depois Hayabu foi se encontrar com a pessoa responsável que o cumprimentou dizendo: "Bem-vindo, faz tanto tempo desde a última vez que nos encontramos." Enquanto isso, Andy estava no telhado de um prédio segurando um rifle de sniper mirando no outro homem esperando o sinal de Hayabu para atirar. Andy pensou consigo mesmo: preciso atirar agora porque tenho certeza de que Hayabu e a equipe estão desconfiados de mim. Tenho que disparar para ganhar a confiança deles. Andy olhou em volta e viu Fugiru e Momiji parados próximos com tudo pronto para o plano. Todos estavam esperando o sinal de Hayabu para começar. O homem na frente de Hayabu era um velho amigo e um Esper. Ele disse: "Faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos, mais de 50 anos, mas você não envelheceu um dia. A primeira vez que te encontrei foi em 1942. Hayabu respondeu: "Sim. Naquela época eu era um oficial e você era meu superior." Andy começou a recordar sua pesquisa e percebeu que Hayabu estava usando seus poderes para manipular genes e manter sua aparência jovem. Ele havia sido membro do exército japonês durante a guerra com os Estados Unidos. Andy ficou ainda mais nervoso e quase deixou cair o seu rifle de precisão. De repente, Hayabu deu o sinal e Fugiru disse a Andy: "Atire agora." Andy tentou se acalmar, mas suas mãos estavam tremendo. De repente, as pessoas na sala atiraram em Hayabu, mas todas caíram no chão. Andy ficou chocado com o que viu e se virou para encontrar Hayabu e Magi parados lá.
Hayabu disse, você realmente não conseguiu atirar? Conseguiu. Ele se aproximou de Andy e entregou a ele um colar igual ao que estava usando com o símbolo da organização. Usando seu poder, Hayabu os transportou para o salão de reuniões e Magi usou sua habilidade para decapitar o outro homem, revelando que ele estava cheio de fios. Hayabu caminhou em direção à janela dizendo, o corpo verdadeiro está naquele prédio ali. Mas você sabe por que eu fiquei no mesmo posto que você durante nosso tempo no exército? Porque eu já morri antes. A bala na minha cabeça me rendeu uma promoção especial, e este uniforme é para nossos camaradas caídos. Eu sei que você pode me ouvir agora. Nós éramos velhos amigos, mas eu preciso matá-lo agora. De repente, o outro homem usou seus poderes para atingir o prédio em que estavam. Mas Ryubu bloqueou a energia sem esforço. Ele torceu seu colar, liberando seu imenso poder, e o direcionou para o prédio, matando o homem e destruindo o local. Ryubu então girou o colar novamente, voltando à sua forma normal, e saiu da cena. No dia seguinte, a notícia da explosão se espalhou por toda a mídia, com relatos atribuindo-a a poderes Esper. A Rainha Sophie da Grã-Bretanha apareceu na televisão e anunciou que cobriria todos os danos causados pelos Espers. Ela também convidou todas as nações para participar de uma cúpula em seu país para discutir como Espers poderiam coexistir com humanos comuns. Enquanto isso, Andy e os outros voltaram para o navio, onde todos começaram a celebrar. Andy ficou lá, intrigado, pensando, como essas pessoas? Quem estava matando outros apenas ontem agora está celebrando e feliz. Ele olhou para frente e viu Ryubu parado ali, dizendo, estou muito feliz que você tenha se juntado a nós. No Pandra, somos mais do que apenas uma organização criminosa. Somos uma família. E os dias passaram e chegou a hora da festa da princesa Sophie. 2 representantes do Japão foram ao evento. Assim que entraram, Sakaki pensou, este lugar é frequentado por todos os países e organizações de Spers. Mas, na realidade, todos aqui estão investigando uns aos outros, tentando reunir mais informações. O mundo é muito cruel, porque acreditam que os Spers serão uma solução diplomática vencedora. A outra pessoa, chamada Minamoto, respondeu, e é por isso que a princesa Sophie está tentando impedir isso. De repente, enquanto estavam de pé, viram Ryubu com membros de sua organização. Eles imediatamente se aproximaram dele e Ryubu os cumprimentou dizendo, bem-vindos, vocês não são membros da organização Babel no Japão? Minamoto respondeu, o que os traz aqui? Ryubu respondeu, nós nos convidamos porque queremos reunir informações sobre todos aqui. Como eles poderiam ser nossos futuros inimigos? Terminamos nosso trabalho aqui e podemos sair facilmente. Ryubu deu um sinal, causando o corte de eletricidade, e todos escaparam de repente. Quando a energia voltou, havia uma mensagem na parede que dizia, aquela organização Pandra estava aqui. Ao mesmo tempo, Sakaki e Minamoto foram à sala do deputado da princesa Sophie e mostraram a ele seus cartões de identificação. Minamoto disse, eu sou da organização Babel, nós vimos Pandra na festa, e eles até deixaram sua marca lá. Queremos saber se algo aconteceu por causa da presença deles. O deputado respondeu, e por que contaríamos os segredos do nosso país para vocês? Minamoto respondeu, já enfrentamos Pandra muitas vezes. E além disso, Ryubu foi um membro da nossa instituição militar. Nós podemos ajudá-lo. De repente, enquanto conversavam, um dos guardas entrou na sala e mostrou ao deputado um vídeo que havia se espalhado na mídia sobre a mensagem que Pandra deixou no castelo, que dizia, nós sequestramos a princesa Sophie e garantimos sua segurança. Entraremos em contato mais tarde para informar nossas exigências, disse Minamoto. Agora entendo tudo o que aconteceu. Sakaki o tranquilizou, dizendo, não se preocupe, conseguiremos salvar a princesa. Ele tirou um pendrive dizendo, eu consegui isso do Ryubu quando o encontrei no corredor. Eles foram verificar seu conteúdo, e ao mesmo tempo, Ryubu estava observando-os pensando, isso é exatamente o que eu queria, o plano está indo bem. Ryubu então foi encontrar os outros membros, e a princesa estava com eles. Assim que acordou, Magi disse para ela, nós somos a organização Pandra, e você está agora em nossa sala, mas não se preocupe, não vamos te machucar. A princesa perguntou, então por que você me sequestrou? Ryubu respondeu, você não precisa saber disso, mas o importante é que a pessoa que pediu seu sequestro é esta pequena garota, Yugiri. A princesa disse, eu sinto como se vocês não fossem tão maus quanto dizem. O que vocês acham de trabalhar comigo e com meu país? Eu não posso apoiar todas as suas ações, mas eu posso te oferecer proteção, e meu país sempre receberá qualquer Esper. Ryubu recordou uma memória antiga, virou o rosto e saiu da sala, e todos o seguiram, deixando a princesa sozinha. Ao mesmo tempo, Sakaki disse a Minamoto, havia um jogo e outros arquivos no USB, os arquivos indicavam que uma organização estava planejando assassinar a princesa, então parecia que Ryubu a sequestrou para protegê-la. Mas se terminarmos o jogo aqui, podemos encontrar mais coisas que poderiam nos ajudar. E de fato, eles começaram a tentar completar o jogo. Enquanto isso, a princesa Sophie estava sentada sozinha no quarto quando Yugiri entrou, oferecendo-lhe chá. Antes de sair, a princesa disse, eu me sinto sozinha aqui, que tal você se sentar e conversar comigo por um tempo? Yugiri ficou muito feliz quando ouviu isso, e sentou-se ao lado dela, e as duas começaram a conversar. Em outra sala, Andy estava sentado no chão treinando enquanto Ryubu lia um livro. Andy perguntou, Yugiri realmente pediu para sequestrar a princesa? Ryubu respondeu, sim. Ela conseguiu prever uma tentativa de assassinato da princesa e queria salvá-la. Então Andy perguntou, por que você a ouviu? Ryubu respondeu,
Este foi o primeiro pedido de Yugiri para mim. Então, é claro, eu o cumpriria por ela. Afinal, somos uma família nesta organização. De repente, houve uma batida na porta, e a princesa Sophie e Yugiri entraram na sala. Sophie disse: "Eu tenho um pedido. Yugiri nunca saiu na cidade para se divertir, então quero mostrá-la por aí. Podemos sair e nos divertir um pouco?" Hayabu levantou-se, foi até Yugiri e perguntou: "Você realmente quer fazer isso?" Ela respondeu: "Sim", ele disse. "Então vá em frente. Vou usar meu poder para distrair todos." Então ninguém poderá reconhecê-lo entre a multidão. De repente, todas as garotas da cidade ficaram com a mesma aparência da princesa Sophie. Por causa do que aconteceu, Fujura conseguiu identificar a organização que queria assassinar a princesa, e Hayabu conseguiu matar todos eles. Ele chamou Andy e disse: "Espero que você esteja acompanhando a princesa e Yugiri, porque você é o único em quem meu poder não funciona. Então você pode dizer quem é a verdadeira princesa. Eu matei todas as pessoas aqui, extraí informações de suas mentes e descobri que não são Spares, mas apenas uma organização comum. Eles receberam ordens para matar a princesa pela internet, e nenhum deles sabe quem é o mentor por trás desta operação. Mas agora outras pessoas estão tentando encontrar esta informação." Enquanto isso, Sakaki conseguiu terminar o jogo no USB, e eles foram analisar os dados que apareceram. Acabou sendo relatórios do governo britânico. Antes que pudessem ler os detalhes, o deputado da princesa Sophie os interrompeu, dizendo: "Estas são informações confidenciais pertencentes ao nosso país. Não permitirei que vejam isso." Minamoto tentou analisar as coisas que ele tinha visto e percebeu que o assistente do deputado tinha desaparecido. Ele disse: "Agora eu sei quem queria assassinar a princesa." No final do dia, a princesa e Yugiri visitaram todos os lugares. E então eles foram visitar um orfanato abandonado. Lá, Sophie disse a Yugiri: "Eu tinha certeza de que meu sentimento estava certo. Eu apoiei este orfanato antes, e uma menina com poderes de Esper apareceu e de repente desapareceu. Aquela menina era você." A princesa lembrou-se do que aconteceu naquela época e disse: "Estou muito feliz em te ver novamente. Desde o dia em que você desapareceu, eu estava muito preocupada com você." Ela então disse: "Espero que você venha morar no meu país novamente. Não vou deixar você se sentir sozinho nunca mais." De repente, enquanto estavam parados, o assistente do deputado entrou e todos começaram a correr atrás dele. Minamoto ficou de pé e disse à princesa: "Tenha cuidado, esta é a pessoa que quer te assassinar." De repente, o assistente puxou uma arma, mirou na princesa e disparou num tiro na direção dela, mas Andy rapidamente saltou e a salvou. O assistente se levantou e disse à princesa: "Tudo isso é culpa sua. Você usou o orçamento do Estado para estabelecer um fundo para a proteção dos direitos dos Spares. No final, eles são monstros sem direitos. Gastar dinheiro com Spares é um desperdício. Devemos usar os fundos para algo mais útil. De qualquer forma, agora é tarde demais, e é hora de você morrer aqui." De repente, Yugiri usou seu poder e uma grande aura apareceu ao seu redor. Mas ela viu Hayabu atrás dela, dizendo: "Não se preocupe, vou te proteger." Ele usou seu poder para jogar fora a arma do assistente, e as forças conseguiram prendê-lo. A princesa se aproximou de Hayabu e disse: "Sinto-me tranquila sabendo que Yugiri está com você." "Você a trata muito bem, obrigado." Hayabu respondeu: "Prometo que vou protegê-la." Ele então se virou para Minamoto e disse: "Desculpe. Eu usei você para descobrir quem estava tentando assassinar a princesa. Completamos todas as nossas tarefas aqui." Ele então usou seu poder e todos partiram. Todos embarcaram no navio e decidiram ir para o Japão. No caminho, os Maiji perguntaram a Hayabu: "O que te faz querer voltar lá de novo? É porque você viu o Minamoto ou quer ver a rainha?" Hayabu respondeu: "Tenho certeza de que as garotas lá estão todas sozinhas. Quero ver como elas estão e me certificar de que a rainha de Esper está bem." No porão do navio, Andy estava, como sempre, relatando tudo o que acontecia ao seu comandante, dizendo: "Ainda não consegui alcançar a seção central do navio porque eles ainda não confiam totalmente em mim, mas tenho um plano que pode funcionar." O comandante disse a ele: "Você deve sempre se lembrar, sua missão é recuperar o dispositivo instalado no navio, e você foi escolhido para essa tarefa excepcionalmente, então falhar não é uma opção. Estarei aguardando pelos detalhes em breve." Enquanto isso, nas fronteiras marítimas do Japão, a organização Babel soube que Pandra chegaria lá em breve, então prepararam suas defesas e ficaram prontos. De repente, uma ordem foi emitida para que 3 garotas de Babel atacassem o navio, e de fato, elas começaram a destruir todos a bordo. Todos correram para tentar controlar o dano. Antes que Andy pudesse se juntar a eles, Yugiri entregou-lhe seu hamster e disse: "Isso vai te ajudar, já que você ainda está fraco." Andy correu para alcançá-los, e a tripulação do navio começou a morrer um por um. Babel tomou o controle do sistema do navio e emitiu ordens para que todos se rendessem. Hayabu disse a Maji: "Vou deixando a conversa com você." E então ele se teleportou para ficar diante de uma das 3 garotas, dizendo: "Saudações, minha rainha." Ele tentou atacá-la, mas ela bloqueou seu golpe e eles começaram a lutar. Enquanto isso, Andy estava no navio e uma das garotas estava prestes a atacá-lo, mas ele ativou seu emblema, usou seu poder e conseguiu bloquear o ataque dela. Enquanto tentava descobrir quem ela era, outra garota apareceu, ajudando-a, e conseguiu amarrar Andy. Ela tentou usar seu poder para descobrir quem ele era, mas ficou chocada quando sua habilidade não funcionou nele. Andy olhou para a mão dela e viu o emblema de Babel, dizendo: "Agora entendo, vocês são Espes das forças japonesas. Vocês claramente foram totalmente treinadas."
A menina respondeu, não importa quem somos. Ela então pegou a pequena figura de Ryubu do hamster e disse, esta é a chave para entrar na sala de comando do navio de Pandra. Agora podemos controlá-lo. Andy pensou, eles estão tentando violar a segurança do navio, preciso ir com eles para chegar à sala principal. Ele então disse a eles, antes de irem, levem-me com vocês. Logo estarei morto por causa da briga de Ryubu lá em cima. A garota concordou. Podemos usar o poder dele como um escudo para nos proteger do resto da organização, e decidiram levá-lo junto. As duas garotas atacaram os outros membros da organização, usando Andy como escudo, e conseguiram invadir o sistema do navio, tomando o controle. Nesse momento, Andy conseguiu escapar delas e chegar à sala principal do navio, dizendo, eu finalmente cheguei aqui. Mas de repente, Ryubu apareceu atrás dele, dizendo, o que você está fazendo aqui? Bem, venha comigo, você pode ser útil. Eles invadiram a nave principal de Babel, libertando os membros capturados. De repente, as três meninas apareceram novamente diante deles. Ryubu disse a Andy, eu cuido delas. Vai e assuma o controle da nave. Andy rapidamente saiu da sala, mas encontrou o comandante de Babel parado na frente dele, dizendo, ouvi que você é um novo membro com eles. De qualquer forma, eu tenho o dispositivo de controle da nave. Venha e pegue se quiser. Andy correu em direção a ela e tentou acertá-la, mas ela se esquivou e facilmente o derrubou. Ela usou seu poder para jogá-lo no mar. No entanto, Andy levantou-se novamente, agarrou a mão dela, desativou seu poder, bateu nela e quebrou o dispositivo em sua mão, restaurando o controle do navio de Pandra. De repente, Andy ouviu a voz de Minamoto atrás dele segurando uma arma e ordenando que se rendesse. Andy levantou as mãos, mas chutou uma parte do dispositivo e então tentou acertar Minamoto, conseguindo escapar depois. Ryubu o pegou e o levou embora dizendo, não se preocupe, consegui te salvar. Eles voltaram para o navio para fugir de lá. Ryubu olhou pela janela e viu outra armadilha preparada para eles à frente, com as três meninas paradas na frente deles novamente. Elas usaram seu poder para puxar o navio em direção a elas. Ryubu disse, vou ativar a rainha e você tenta resistir ao poder delas. Andy perguntou, quem é essa rainha? Maji respondeu, ela é a dona original do navio. Nós, a organização Pandra, não somos apenas um grupo criminoso. Lutamos para libertar Spes oprimidos e criar um novo mundo. O próximo líder dos Spes será esta rainha. E Ryubu foi capaz de saber disso através de seu poder de prever o futuro. É por isso que ele está tentando protegê-la e não quer matá-la. Ryubu ficou na frente do navio dizendo, a rainha. Kairo, este será o trono dela, mas agora ela ainda é jovem e está sob o controle de Babel. Ele girou o emblema e liberou todo o seu poder, conseguindo bloquear a força da rainha contra a nave. Em seguida, ele girou o emblema novamente, desativando seu poder, e restaurou o controle da nave. Eles conseguiram voar para longe, e Ryubu usou seu poder para teletransportar a nave de lá. Ele pegou o navio e foi para a cidade tentar consertar os estragos lá. E toda a equipe foi dar uma volta pela cidade para comprar o que precisavam, com Andy carregando tudo nas costas. Enquanto estavam parados, Yujiri correu para uma loja para comprar algumas coisas, então Meg disse a Andy para ir atrás dela. Andy correu e tentou alcançá-la. Yujiri caminhava sozinha e parou na frente de uma loja vendendo amuletos que eram duas peças de metal entre dois amigos. Ela queria comprá-lo e encontrou Andy ao lado dela. Ela comprou o amuleto e ficou muito feliz. Enquanto andavam pela cidade, Yujiri viu um parque de diversões e parou para assistir. Assim que Andy a viu, ele disse, vamos lá, vamos entrar um pouco, e foi comprar ingressos. Enquanto ele estava comprando os ingressos, alguém estava de pé e o observando. Ao mesmo tempo, Ryubu se disfarçou de médico e entrou em um hospital, pois queria examinar seu corpo. No parque de diversões, Andy e Yujiri queriam entrar. Mas ele notou uma placa que dizia, proibida a entrada de espécie. Então ele segurou a mão dela, usou sua habilidade e conseguiu passar pelo portão. Eles começaram a andar em todos os brinquedos juntos. Depois eles se sentaram para assistir a um show de circo. Enquanto estavam sentados, Andy disse a Yujiri, fique aqui, vou buscar algo para beber para nós. E ele se levantou e começou a caminhar em direção ao banheiro. De repente, ele se virou e ficou na frente da pessoa que vinha o seguindo, dizendo, você tem me seguido silenciosamente desde esta manhã. O que você quer de mim, senhor? Minamoto? Minamoto disse, vim aqui para falar com você como um detetive dos Estados Unidos. Andy respondeu, como sou um detetive? Minamoto respondeu, durante a nossa luta, você estava usando uma técnica do exército dos Estados Unidos. Andy disse, isso é uma prova fraca. Mas então o chefe da organização Babel lhe disse, sua chegada aqui é mais do que prova suficiente. Meu nome é Fujiko, o diretor da organização Babel contra Spes. Minamoto acrescentou, não se preocupe com a garota que está com você, um de nós está cuidando dela agora. Andy perguntou, então qual é o seu objetivo? Minamoto respondeu, queremos eliminar a organização Pandra de uma vez por todas. E nós queremos que você nos ajude por dentro. Andy disse, sabe, se eu contar essa informação para o Ryubu, ele vai confiar mais em mim, o que seria melhor para mim. Fujiko disse, nesse ponto,
Também daremos a eles a informação de que há um espião americano entre eles, e só a suspeita já reduzirá muito a confiança deles em você. Andy respondeu: Você sabe muito sobre a Pandra. Qual é a conexão entre vocês dois? Minamoto disse: Durante a última guerra mundial, todos os países investiram seu poder em spares, e pouco antes do fim da guerra, Ryubu, um membro das forças especiais japonesas, foi traído por seu superior. Em vingança, ele matou todos os envolvidos, um por um. Não só isso, Ryubu também matou os membros fundadores da organização Babel, cujo objetivo era proteger os Ispers. Na época, ele afirmou que não confiava em pessoas comuns e não tinha conexão com elas. Andy disse: Eu não consigo acreditar nessa história tão facilmente. Fujiko respondeu: Não importa. O que importa é que essa é a verdade. E desde aquele tempo conhecemos Ryubu. Minamoto perguntou: O que você acha de nos ajudar? De qualquer forma, eu não quero sua resposta agora. Vou te dar tempo para pensar. Seria também do interesse de Ryubu. Ao mesmo tempo, Ryubu fazia alguns testes em si mesmo dentro do hospital e ao ver os resultados não ficou nada feliz. No parque de diversões, o show de circo que Yugiri assistia terminou, e todos os membros da plateia se levantaram. Yugiri começou a procurar Andy para ir embora, mas de repente ouviu uma criança chorando, então foi ver o que estava acontecendo. Ele disse a ela que estava perdido da sua família. Yugiri disse: Não se preocupe, eu vou te ajudar a encontrá-los. E ela pegou sua mão, fechou os olhos e escutou atentamente os sons na área até encontrar sua família procurando por ele. Ela o levou até eles. Quando a criança chegou à sua família, ele lhes disse: Esta menina me ajudou muito. Ela fechou os olhos e conseguiu ouvir as suas vozes. O pai ficou chocado ao ouvir isso e disse: Será que ela é uma Esper? Eles saíram rapidamente e Yugiri ficou sozinha. As pessoas ao redor começaram a sussurrar que ela poderia ser uma Esper e chamaram a segurança para retirá-la. Os seguranças vieram para levá-la, mas de repente, ela usou sua habilidade e criou uma ilusão sobre toda a área. A notícia do incidente rapidamente chegou a Minamoto e Andy, e eles se apressaram para salvar a situação. Andy usou seu charme e correu rapidamente em direção a Yugiri, interrompendo sua habilidade e dizendo para ela: Não se preocupe, você não fez nada errado. De repente, o resto dos membros da Pandra chegaram dizendo: Sentimos a energia de Yugiri e viemos aqui imediatamente e a levaram embora. Todos voltaram para o navio. Momiji estava confortando Yugiri dizendo: Não se preocupe, eu sei que hoje foi difícil para você, mas toda a família está aqui. Agora vai ajudá-los com a celebração. Após ela sair, Andy perguntou a Momiji: O que significa família? Vocês usam muito essa palavra. Momiji respondeu: Quando eu era criança, minha cidade estava em uma guerra civil e não havia ninguém vivo da minha vila. Fuji Dai Ma Jason. Pouco antes de os soldados irem me atirar, encontrei Magi na minha frente, me protegendo. Olhei ao meu lado e vi Ryubu entrando dizendo: Eu sei que você sofreu muito por ser um Esper, e se você quiser se vingar deles, estou aqui para ajudar, e se você quiser viver em paz, também estou aqui. Desde aquele momento, todos nós estamos juntos. Todos neste navio estão na mesma situação que eu. Ryubu está tentando criar um mundo onde Espers possam viver em paz sem medo, e todos somos gratos a ele. De repente, uma menina entrou com um bolo. Andy perguntou: Por que há uma foto de Ryubu nele? Ela respondeu: Porque hoje é o aniversário dele e queremos surpreendê-lo. Andy disse: Eu não sabia e não comprei nenhum presente para ele. Momiji disse: Tudo bem. Vamos perdoá-lo dessa vez, mas no próximo ano você tem que se lembrar. Quando Ryubu ouviu a palavra próximo ano, ele se lembrou dos exames que fez no hospital e pensou consigo mesmo: Não tenho muito tempo de vida. Dificilmente terei outro aniversário. No final do dia, Andy foi entregar seu relatório ao comandante e ficou chocado quando o comandante lhe disse: Sua investigação está completa. O Japão agora é nosso aliado e vamos nos beneficiar disso. Agora você precisa assumir o controle do sistema da embarcação. Assim que encontrar o plano, entre em contato conosco imediatamente e cuidaremos do resto. Dentro do navio, todos os membros se reuniram para discutir seu próximo plano, que era roubar o dispositivo mais recente que anula habilidades de Esper. Meg disse a eles: Precisamos roubá-lo intacto sem destruí-lo porque precisamos estudar a tecnologia mais recente que os humanos alcançaram. Ao mesmo tempo, Andy estava falando sozinho, dizendo: Se eu completar a missão para a qual vim aqui, todos no navio podem se machucar. De repente, Ryubu disse: A propósito, assim que completarmos essa missão, vamos voltar ao Japão, porque eu vi o futuro novamente usando minha habilidade e sei que a rainha e aqueles que estão com ela podem estar em perigo nas mãos de Babel. Então ele se virou para Andy e disse: Por que você está tão quieto hoje? Parece que algo está te incomodando. Andy respondeu: Não, não há nada de errado. Estou apenas cansado. Ele foi pegar uma bebida e sentou-se ao lado de Momodi, dizendo: Quero te perguntar uma coisa. Por que Babel nos odeia agora? Ela respondeu: Porque há uma história antiga entre nós. Andy disse: Ouvi um boato de que eles tiveram problemas quando começaram a organização. E eu soube que Ryubu estava ligado a eles. Ela disse: Não posso te contar nada, mas você pode perguntar ao próprio Ryubu. Enquanto conversavam, Igiri se aproximou deles, dizendo: Não consigo dormir e quero que alguém venha ler uma história para mim. Ela escolheu Andy e ele foi com ela ler a história até que ela adormecesse. Ele se levantou para sair da sala, mas o hamster disse para ele: Espere, antes de ir, devolva este livro à biblioteca.
Andy foi até lá para devolver o livro e começou a folhear alguns livros. De repente, uma foto antiga caiu, e quando ele a pegou, viu que era uma imagem de um grupo de soldados usando o emblema Babel, com um jovem Ryubu entre eles. Antes que pudesse entender qualquer coisa, ouviu alguém chegando, então se escondeu para não ser visto. Ele viu Ryubu se aproximar de um livro, abri-lo, e o fantasma de um velho soldado apareceu, dizendo: "Faz muito tempo, Utsumi." Utsumi respondeu: "Onde estou agora?" Olhando para o livro na mão de Ryubu, viu que estava manchado de sangue e disse: "Parece claro que já morri antes, mas onde está o resto da equipe agora?" Ryubu respondeu: "Preciso de um favor seu." Ele entregou a Utsumi um papel com a foto do navio. Utsumi o analisou e disse: "Este navio usa a mente do comandante Hadashiko, que morreu na guerra porque possuía habilidades extraordinárias. Sua mente é o que dá ao navio o poder de desaparecer e se mover." Ryubu respondeu: "Estamos fugindo há muito tempo graças ao poder de seu cérebro. Eu trouxe você aqui para te perguntar algo. Se algo acontecer comigo no período que vem, quero que você assuma o comando do navio." Ele olhou para o teto e pensou consigo mesmo: "Este navio inteiro está protegido por pessoas que já morreram." Então ele levantou o cabelo, revelando a bala em sua cabeça, dizendo: "Ainda não estou pronto para deixar a vida, mas farei tudo ao meu alcance para destruir todos os inimigos dos Spurs." De repente, Utsumi sentiu a presença de alguém na biblioteca e tentou atacar, mas não havia ninguém lá. Ryubu foi verificar e encontrou a corrente de Andy no chão. No dia seguinte, Ryubu devolveu a corrente para Andy e disse: "Eu não te disse antes para sempre manter isso com você?" Andy respondeu: "Esqueci onde a perdi." Ele então perguntou: "Quero te perguntar uma coisa. Ouvi do Momoji que você quer criar um mundo onde os Spurs possam viver em paz. Você acredita que matar os normais é a solução?" Ryubu respondeu: "E se essa for a realidade, de que lado você vai escolher?" Então ele se virou e foi embora. Mais tarde, Andy começou a preparar sua arma, sua mão tremendo muito. Ele se lembrou da época em que entrou no exército americano e estava treinando no uso de armas de fogo. Ele abriu comunicação com seu comandante e disse: "Amanhã eu vou realizar a operação no núcleo do navio. Preparem todos os soldados." O comandante perguntou: "E quanto a Ryubu e os outros?" Andy respondeu: "Eu vou vazar informações sobre eles para Babel e eles os manterão ocupados durante esse tempo, mas não podemos revelar a rainha ou aqueles que estão com ela. Então mantenha tudo em segredo para que nenhum deles apareça." As informações começaram a chegar a Babel, e incluíam o plano de Pandra e instruções para não enviar a rainha e seus seguidores. Minamoto disse a Sakaki: "Não me sinto confiante com este plano. Mas esta é a nossa última chance de impedir que a profecia aconteça. Se isso acontecer, a humanidade será exterminada. Parar Ryubu e Pandra é agora nossa responsabilidade." De repente, eles viram a rainha Kaeru atrás deles, dizendo: "Eu ouvi tudo, e eu preciso ir com vocês." Minamoto respondeu: "Não, e essa é uma ordem final." No dia seguinte, os membros da organização começaram sua missão e foram para uma cidade para parar a carga lá. Depois de pararem o caminhão, aviões apareceram de repente acima, equipados com armas anti-Esper. E eles viram Minamoto apontando uma arma para eles do caminhão. Soldados saíram dos veículos. Ryubu disse: "Parece que você conhecia bem nosso plano." Ele se virou para Meg e disse: "Vou deixar isso com você. Estou voltando para o navio agora." Enquanto isso, Andy estava fugindo da cena e encontrou-se com Sakaki, que lhe deu uma motocicleta para fugir. Ryubu tentou retornar ao navio, mas encontrou a rainha Kaeru em seu caminho, dizendo: "Eu não vou deixar você voltar lá. Você é um Esper e você sabe muito bem o que vai acontecer no futuro. Se continuar com esse plano, o navio vai afundar e todos a bordo vão morrer, incluindo você. Estamos tentando proteger você e toda a Pandra." Ryubu respondeu: "Parece que você esqueceu com quem está falando. Todos os meus amigos estão naquele navio. Eu não vou deixá-los morrer." E saiu. Ele tentou usar sua habilidade, mas sentiu uma dor no coração e Kaeru o atingiu com seu poder. Ele conseguiu recuperar o controle, ativou seu distintivo e ativou sua habilidade, lutando contra ela com toda a sua força até que ela desmaiasse. Ele a pegou e a colocou no telhado de um prédio, ativou o distintivo novamente e desativou sua habilidade. Ele então sentiu uma dor intensa, pensando: "Espero poder viver um pouco mais." Ao mesmo tempo, Andy chegou ao navio e ativou sua habilidade. E correu para a sala de controle principal da nave. Lá, ele encontrou o núcleo da nave, que era o cérebro do comandante Hadashiko. Ele abriu comunicação com seu comandante, informando-o sobre o que havia encontrado, e disse: "Envie os soldados imediatamente. Babel não conseguirá atrasá-los por muito tempo, e todas as pessoas a bordo são apenas crianças agora. Diga aos soldados para não machucar nenhum deles." Andy se aproximou do aparelho para inspecioná-lo, mas de repente, ouviu a voz de Ryubu atrás dele, dizendo: "Agora eu sei a sua resposta para minha pergunta, agente secreto Andy. Este é o núcleo do poder da nave, e eu não vou deixar ninguém destruí-lo." Andy perguntou: "Você sabia da minha identidade?" Ryubu respondeu: "Sim, eu já sabia há um tempo. Suas técnicas de combate são todas do exército americano, mas não preciso te contar mais nada porque você está prestes a morrer, assim como eu morri uma vez." Ryubu começou a se lembrar do seu passado, quando houve uma guerra entre os países, e ele decidiu se mudar para o Japão porque lá era seguro, e também porque era a terra natal de seu pai. Assim que chegou, foi recebido por um dos amigos de seu pai e sua filha, chamada Fujiko.
Fujiko estava muito feliz em ver Ryubu e o tratou como seu irmão mais novo. Ela também era uma Esper. Ryubu morava com eles e um dia ele estava escrevendo uma carta para seu falecido pai, contando sobre sua nova vida. De repente, Fujiko entrou e pegou a carta para lê-la, mas Ryubu usou seu poder e conseguiu pegar a carta de volta, chocando Fujiko, que pensou consigo mesma. Eu não consegui parar o poder dele, o que significa que ele é muito mais forte do que eu. De repente, 2 homens do exército, Sawatomi e Itsumi, entraram. Sawatomi disse a eles: "Eu queria usar seus poderes conosco para ajudar o mundo fazendo você entrar para o exército." Ele se virou para Ryubu e perguntou: "O que você acha de se juntar a nós? Você poderá ajudar as pessoas em uma escala maior e desenvolver seus poderes a níveis mais altos. Estamos formando uma nova equipe no exército composta inteiramente por Spers." Fujiko respondeu: "Não, o exército quer usar o poder dos Spers para iniciar uma guerra e roubar de outros países novamente. Nem eu nem Ryubu seremos ferramentas em suas mãos." Sawatomi respondeu: "Não estou esperando uma decisão agora. Leve o tempo que precisar para pensar sobre isso e tenha certeza de que não usaremos essa equipe para batalhas perigosas. Estamos tentando provar aos militares que seremos muito benéficos para eles, criando um novo mundo onde Espers possam viver com humanos." Fujiko, chateada, pegou Hayabu e deixou o local. A carta que Hayabu estava escrevendo para o pai caiu no chão e Utsumi a pegou, leu o que estava escrito e devolveu para Hayabu. Ele disse a Sawatomi: "Não acho que Hayabu se juntará a nós, porque a carta que ele estava escrevendo era para seu falecido pai, e está claro que seu pai estava muito preocupado com ele usar seus poderes. Ele estava tentando manter o assunto o mais secreto possível." Sawatomi respondeu: "Eu sei que o poder deles não é escolha deles, mas com isso podemos mudar o mundo inteiro. De acordo com os registros, Hayabu e Fujiko estão entre os Spers mais fortes do mundo, e eu estou confiante que eles se juntarão a nós." Mais tarde naquele dia, Hayabu estava deitado na cama, pensando no que Sawatomi disse mais cedo, e pensou: "Eu poderia usar meu poder para ajudar as pessoas, mas meu pai disse para eu abandoná-lo. Mas se as pessoas me reconhecessem como um soldado e um cidadão, então eu certamente concordaria." Ao mesmo tempo, Fujiko estava pensando na mesma coisa. Na manhã seguinte, ambos acordaram, se vestiram e decidiram ir com Sawatomi. Todos os Spers se reuniram para formar a nova unidade no exército, e entre eles estavam Hayabu e Fujiko. Sawatomi deu as boas-vindas a eles no local. Os dias passaram e a unidade foi oficialmente formada. Eles começaram seu treinamento especial e, logo, tornou-se bem conhecido que havia heróis superpoderosos no exército. Até fizeram um filme sobre seus poderes, mas o retrataram de uma forma que os zombava, e Fujiko ficou muito chateada com isso. Ela olhou ao redor, mas não viu Hayabu. Utsumi disse a ela: "Ele saiu para uma tarefa pessoal." Naquele momento, Hayabu estava em uma relojoaria, pegando o relógio quebrado de seu pai depois que o proprietário conseguiu consertá-lo. Ele pegou e saiu para procurar Fujiko, mas de repente encontrou um policial que lhe disse: "As roupas que você está vestindo são terríveis para um garoto japonês. Você precisa aprender a se vestir adequadamente." Hayabu começou a ser repreendido. De repente, Fujiko apareceu discutindo com o policial, dizendo-lhe: "Não é da sua conta como as crianças se vestem na rua." As pessoas se reuniram ao redor e Fujiko acertou o policial, derrubando-o no chão. O incidente chegou ao conhecimento da liderança do exército, que emitiu uma punição para toda a equipe, colocando-os em prisão domiciliar. Ficou claro que o militar estava muito chateado com a equipe Esper porque eles não estavam seguindo as regras do militar. Todos perceberam que Fujiko ficou chateada com o que ela havia feito. Então um deles disse a ela: "Não se preocupe, nenhum de nós está aqui porque queria entrar para o exército, mas porque queremos ser reconhecidos como cidadãos. Não gostamos deles e eles também não gostam de nós. Não se preocupe, Sawatomi está tentando resolver os problemas entre nós agora." Ao mesmo tempo, Sawatomi estava em frente aos líderes militares seniores, ouvindo apenas zombarias deles sobre a equipe Esper, chamando-os de um grupo de fracassos. Sawatomi respondeu: "Deixe-me explicar uma coisa para você. Se os Spers fossem submetidos a regras e treinamento militar, seria uma perda de tempo e talento. Vocês estão subestimando o poder deles. Uma equipe totalmente treinada de seus soldados poderia enfrentar um Esper, mas todos os Spers juntos poderiam destruir um exército inteiro. Mudança é sempre necessária, especialmente durante guerras." O mundo inteiro percebeu o poder dos Spers e começou a usá-los para sua vantagem militar. Se nós, como japoneses, não fizermos o mesmo, não conseguiremos resistir a nenhuma força externa. No entanto, os rostos dos líderes ainda estavam cheios de objeção. Sawatomi continuou: "Podemos ter problemas como soldados sob seu comando, mas eu peço que nossa força militar seja reconhecida. Estamos dispostos a ser testados. Escolha sua arma mais poderosa contra um de nós. Se perdermos, desmantelaremos a equipe. De acordo com minhas informações, a Marinha solicitou recentemente uma nova geração de caças, e eles estão sendo testados no momento. Podemos ajudar você nesse teste. Se perdermos, você se livrará de nós. Mas se ganharmos, seremos oficialmente reconhecidos como a equipe mais forte dentro do exército japonês." Sawatomi retornou e reuniu toda a equipe para informá-los sobre o plano, dizendo: "Devemos vencer esta batalha porque ela determinará o futuro dos Spers neste país. A batalha será aérea, um de nós contra um deles. E nós usaremos armas com balas falsas." Fujiko levantou-se e disse: "Deixe-me cuidar da missão, já que fui eu quem cometeu o erro. Preciso assumir a responsabilidade." Sawatomi respondeu:
Não, Hayabu será o encarregado de realizar a missão. O treinamento especial de Hayabu começou naquele mesmo dia, enquanto ele tentava simular um ataque de avião. O treinamento durou vários dias, até que o dia do duelo finalmente chegou. O soldado da marinha começou a pilotar o avião em direção ao local, e quando ele olhou ao seu lado, encontrou Fujiko dizendo: "Você deveria estar mais atento, porque estamos voando ao seu lado há um tempo e você não percebeu." Outro disse: "Você precisa prestar mais atenção, porque se isso fosse uma batalha real, você já estaria morto." O soldado os ignorou e voou em direção a Hayabu, irritado, pensando: "Como eles podem voar sem um avião? Eu tenho que destruí-los hoje e acabar com eles de uma vez por todas." Ele voou em direção a Hayabu, e o duelo começou. Hayabu começou a se mover de forma errática no ar, tentando distraí-lo, mas o soldado estava logo atrás dele com toda a sua força, testando todo o potencial do avião. Os movimentos de Hayabu eram mais lentos em comparação, e ele lembrou-se durante o treino quando um dos soldados lhe disse: "O avião voará a 500 km por hora, então você precisa ter muito cuidado. Nossa vantagem é a manobrabilidade, não a velocidade. Você precisa ser capaz de virar facilmente enquanto voa. É aí que você se destacará. Quando ele voar atrás de você, você precisa se desviar. E quando ele virar o avião para te pegar, é aí que você vira o corpo e atira na cabeça dele. Nesse momento, você vencerá a batalha." Hayabu respondeu: "Mas a metralhadora é muito pesada. Prefiro usar um rifle comum porque todos os lutadores têm um ponto fraco conhecido, e fica bem acima da testa. Se eu conseguir mirar uma bala nele, a luta toda vai acabar." Hayabu tentou executar esse plano desviando do ataque do avião, mas de repente sentiu seu corpo ficar pesado, e uma grande força puxou suas pernas, parando seu movimento. Sawatomi e os outros soldados estavam em um navio assistindo a batalha se desenrolar, e um deles disse: "No final das contas, Hayabu é apenas uma criança. Ele não pode liberar todo o seu poder por causa da enorme pressão." Sawatomi os tranquilizou: "Não há necessidade de se preocupar. Eu sei que o destino da nossa unidade depende deste duelo, mas eu antecipei algo assim. Eu investi todo o meu futuro nesta unidade, e eu não escolhi Hayabu aleatoriamente. Continue observando. Quanto mais pressão ele enfrentar, mais forte seu poder se tornará." Hayabu sentiu uma força prendendo seu corpo inteiro e lembrou-se das palavras de seu pai para nunca usar seu poder, e que se ele escapasse do exército se tornaria apenas uma ferramenta em suas mãos, assim como aconteceu com sua mãe. Ele lembrou de seu pai batendo nele, dizendo: "Sua mãe morreu porque ela tentou ajudar os humanos usando seu poder. O exército continuou fazendo experimentos nela, e eu os ajudei, acreditando que poderia beneficiar a humanidade. Eu escolhi ajudar as pessoas, em vez da garota que amava. Não vou deixar você cometer o mesmo erro. Você não pode usar seu poder. Se você quer viver entre as pessoas como um humano, esqueça o poder que você tem." A força em torno de Hayabu começou a enfraquecer, e ele pensou consigo mesmo: "Não, eu nasci um Esper, e essa é a minha realidade. Não vou tentar viver uma vida que não é minha. Eu preciso ser eu mesmo." Ele se lembrou das palavras de Sawatomi para ele no navio antes da batalha: "Você nasceu um Esper, e isso é uma vantagem. Você tem que usá-lo, não há nada a temer, então esqueça as palavras do seu pai. Este é o seu lar agora. Enquanto a unidade Esper existir no exército, você pode ser você mesmo. Se você não puder liberar seu poder na luta, então terá a liberdade de escolher como quer viver sua vida." A energia ao redor de Hayabu desapareceu, sua velocidade aumentou dramaticamente, e ele começou a manobrar o avião. Durante a luta, o relógio de seu pai caiu no mar, e Hayabu pensou: "Preciso ganhar tempo para dar o tiro fatal." Ele ficou parado na frente do avião, e quando ele virou, deu um tiro vencendo o duelo. Antes que a equipe pudesse comemorar a vitória, alguém entrou correndo e disse a Sawatomi que havia notícias urgentes. Um submarino não identificado foi avistado nas águas ao redor. Sawatomi ordenou que Hayabu fosse imediatamente para lá. Toda a equipe voou para interceptá-los e encontrou o submarino atirando neles. Em seguida, eles mergulharam na água. A equipe relatou a Sawatomi, explicando que provavelmente era um submarino americano. De repente, Hayabu percebeu 3 golfinhos nadando por perto, cada um marcado com números. Ficou claro que eram Ispes. Os golfinhos usaram seus poderes para enviar uma mensagem a Hayabu, dizendo que estavam ali para ajudar. Mas de repente, um míssil foi lançado do submarino, matando um dos golfinhos. Mais 2 mísseis foram disparados nos golfinhos restantes. Um dos membros da equipe de Hayabu tentou destruí-los e conseguiu parar um, mas o outro míssil se dirigiu aos golfinhos. Hayabu correu para interceptá-lo, com o soldado no avião ajudando-o a se mover mais rápido que o míssil. Ele mergulhou na água, ficou na frente do míssil e usou seu poder para pará-lo, salvando com êxito os golfinhos. O submarino recuou, e Hayabu e sua equipe voltaram a Sawatomi, radiantes com seu sucesso. Hayabu sentiu uma imensa gratidão por ter Sawatomi em sua vida e decidiu seguir seu caminho pelo resto de sua vida, esquecendo as palavras de seu pai. Ele resolveu viver fiel a si mesmo com seus amigos. Um deles levou os golfinhos para a cidade, e um dos golfinhos disse a ele: "Tenha cuidado, estamos bem por enquanto, mas vocês são os que estão próximos da morte." De fato, em menos de um dia, tudo no Japão havia mudado. Uma bomba atômica foi lançada em Hiroshima. Hayabu correu para falar com o comandante Sawatomi, dizendo-lhe: "Este é um novo tipo de bomba, precisamos agir rápido." Sawatomi respondeu: "Não, você já fez sua parte. Mas para nós, a guerra terminou. Rendição incondicional é a única opção que temos agora."
O Japão não tem mais força militar, e todos os membros da unidade de Spers foram feridos, exceto você. Hayabu disse, eu ainda posso lutar sozinho, pelo menos para parar a segunda bomba. Sawatomi respondeu, não, nosso destino já foi decidido, temos que perder e nos reconstruir, olhe aqui. Ele mostrou a Hayabu um dispositivo que ele havia feito que continha a mente do golfinho morto, que ele poderia analisar e usar seus poderes especiais. Eu usei seu poder para ver parte do futuro. Após o fim da guerra, o número de Spers aumentará dramaticamente e você os liderará e destruirá o mundo. Sawatomi apontou sua arma para o rosto de Hayabu e disse, sou muito grato a você, mas não deixarei que o exército de ocupação saiba que você existe. Seu poder é incomparável em qualquer lugar do mundo. Tentei transformá-lo em um monstro, mas não posso permitir que mais ninguém controle esse poder. Ele disparou 2 balas em Hayabu, que caiu, sangrando. Enquanto ele estava deitado ali, Sawatomi disse, eu não vou deixar você se tornar um inimigo da humanidade, afinal, eu sou um humano, não um Esper. O poder que você possui é só meu. Hayabu começou a chorar, lembrando-se dos amigos que haviam morrido. Quando ele olhou para cima, viu Sawatomi parado sobre ele com a arma apontada para sua cabeça. E Sawatomi deu um último tiro nele. Hayabu desabou, ensopado em seu próprio sangue, mas de repente se levantou novamente. Antes que Sawatomi pudesse atirar novamente, Hayabu usou seu poder para matá-lo. Ele se perguntou, sou realmente um monstro? Ele saiu do lugar e jurou nunca perdoar nenhum humano. Naquele momento, no tempo presente novamente, as forças militares dos Estados Unidos começaram a cercar a área, e Hayabu começou a atacar Andy. Andy não conseguiu parar o ataque, então Hayabu disse a ele, você deve estar surpreso por não conseguir parar meu poder. Você pode parar qualquer poder, mas não pode parar o movimento ativo. Ou seja, se eu te lançar algo e soltá-lo antes que chegue em você, você não conseguirá pará-lo. Ele atingiu Andy, derrubando-o no chão. No entanto, Andy levantou-se e apontou uma arma para ele. Hayabu perguntou, por que você não atirou? Andy respondeu, minha missão é pegar esse dispositivo e recuperá-lo com segurança. Não preciso te matar. Hayabu respondeu, eu pensei que você era como um cachorro, mas parece que você é o cachorro de outra pessoa. Andy disse para ele falar o que quisesse e jogou a arma nele antes de correr em direção ao dispositivo e usar seu poder para desativá-lo. O motor da nave parou, e ele reapareceu no mar. O exército dos Estados Unidos localizou a posição do navio e iniciou a operação, com muitos drones se espalhando por toda a área. Eles invadiram o sistema do navio e começaram a falar através dos alto-falantes, avisando a todos a bordo para se retirarem e se renderem imediatamente. Ao ouvir a voz, Hayabu ficou chocado, reconhecendo-a. De repente, os drones lançaram um ataque direto ao navio e Hayabu ficou furioso com a pessoa que ele ouviu. Saindo imediatamente da cena, Andy, perplexo com o ataque direto ao navio, disse para si mesmo, como eles estão atacando o navio diretamente, eu disse a eles que todos aqui são apenas crianças. Hayabu ficou na frente dos drones, bloqueando todos eles, dizendo, quem está controlando-os? Eu preciso descobrir quem é. Enquanto isso, soldados desembarcaram no navio e invadiram os quartos onde estavam as crianças, mas foram enfrentados por uma mulher que os matou, dizendo às crianças para se esconderem debaixo do navio. Os soldados estavam em frente a ela, usando dispositivos que neutralizavam poderes SP e conseguiram suprimir suas habilidades. Todos os membros do navio se reuniram em um só lugar, escondidos e incapazes de usar seus poderes. De repente, notaram alguém segurando uma arma, destruindo o drone acima deles. Eles recuperaram seus poderes e saíram para lutar contra os soldados. Minamoto ficou na frente de Madi e disse, espere, agora não é hora de lutar. Ele mostrou a ele um vídeo em seu telefone das forças dos Estados Unidos atacando o navio. Minamoto explicou, Babel previu que isso aconteceria, por isso queríamos prendê-lo primeiro, mas agora precisamos salvar o navio. Madi virou a cabeça e seguiu em direção ao navio. Minamoto perguntou a ele, só preciso que você me prometa uma coisa, proteger Hayabu. Todos correram para o navio o mais rápido que puderam. Enquanto isso, as forças dos Estados Unidos chegaram ao quarto de Andy, e Andy ligou para seu comandante dizendo, como isso está acontecendo? Eu disse que todos no navio são apenas crianças, e agora você está tentando matá-las. Mas não houve resposta. Os soldados pegaram o dispositivo e começaram a transportá-lo. Magi e sua equipe chegaram no navio, mataram os soldados à sua frente e correram para verificar as crianças. Ao mesmo tempo, Yuyari saiu do quarto e se escondeu embaixo de uma escada para evitar os soldados. Mas o comandante de Andy encontrou seu esconderijo e alertou as tropas. Ele decidiu mantê-la como refém. Sob o navio, Madi e seu grupo alcançaram as crianças e decidiram tentar evacuá-las. Madi e Momiji foram procurar os outros. Acima, um dos soldados capturou Yuyari e colocou um selo em seu pescoço. As tropas a cercaram com um dispositivo anti-Esper até que ela perdesse a consciência. Na sala de comando, Andy caminhou com os soldados e, de repente, um hamster apareceu, dizendo, você é um traidor com eles. Bem quando Andy estava prestes a bater, um dos soldados atirou primeiro. Andy foi com eles para transportar o dispositivo e encontrou seu comandante parado diante dele. O comandante lhe disse, você completou sua missão. E Andy olhou para trás, chocado ao ver Yugiri mantida como refém. Ele perguntou, o que isso significa? Você me disse que deixaria as crianças em paz. O comandante respondeu, vou respeitar os direitos humanos dela, na medida de nossa capacidade. No final, qualquer Esper que não esteja sob nossa supervisão pode perder o controle e destruir o mundo. Se quisermos alcançar a paz para a humanidade, devemos tomar medidas rigorosas.
Andy socou o soldado ao lado dele, pegou sua metralhadora e disse ao comandante: "Deixe Yugiri ir agora. Aquela garota não é um monstro, eu estive observando ela o tempo todo. Ispas são na verdade humanos." O comandante disse: "Pelas suas palavras, está claro que você nos traiu", levantando sua arma para ele. Ele disse aos soldados: "Apagarei todos os seus registros conosco como investigador e vocês terão o mesmo destino que os outros membros." Em seguida, disparou um tiro, derrubando Andy no chão. O comandante e seus soldados pegaram Yugiri e foram embora. Ao mesmo tempo, Hayabu tinha destruído todos os drones ao seu redor. Ele olhou para o navio, que estava queimando com crianças ainda a bordo, e tentou alcançá-las. Mas ele sentiu uma dor intensa no peito. Ele então viu Madi parado na frente do soldado, salvando as crianças. Hayabu estava diante deles, lutando para recuperar o fôlego enquanto a nave desmoronava diante dele. Madi o agarrou pela camisa e disse: "Você precisa aguentar, você é nosso líder. Se você não proteger o navio, então quem protegerá?" Hayabu sorriu novamente e disse a ele: "Vou deixar tudo aqui para você. Você é responsável por eles. Eu tenho outra missão para completar." Hayabu voou em direção ao submarino que estava lançando os mísseis, virou seu emblema, liberou seu poder e atacou e aos drones restantes. Ele pensou consigo mesmo: "Se a pessoa por trás desta operação realmente for você, eu não deixarei você matar mais nenhum dos meus amigos como fez antes. Vou destruir toda a humanidade, precisamos mostrar nosso poder." Ele causou uma explosão massiva no submarino e destruiu tudo à sua frente. Enquanto isso, todos os membros do navio conseguiram escapar, deixando apenas Andy para trás. Ele de repente se levantou após ser baleado e percebeu que a bala havia atingido o colar de Hayabu, salvando sua vida. Ele olhou para cima e viu Hayabu lutando no céu, bloqueando todos os mísseis que vinham. No entanto, as forças de Hayabu foram drenadas e ele começou a cair. Andy rapidamente correu atrás dele, pulando na água enquanto todo o navio era destruído. Hayabu começou a lembrar de suas memórias com seu pai e das coisas que ele costumava lhe dizer. De repente, ele encontrou Andy salvando-o de se afogar, com Fujiko tentando resgatá-lo também. Dias depois, Minamoto estava sentado com os ministros no Japão e eles receberam uma mensagem dos Estados Unidos pedindo que encobrissem todos os eventos que ocorreram e não divulgassem nenhuma notícia para a mídia. Minamoto disse a eles: "Eu tenho uma mensagem do diretor da organização Babel", e reproduziu uma gravação dela dizendo: "Olá, pessoal. Tentarei salvar o que resta da sua reputação diante do mundo, mas em troca, vocês nunca irão interferir nos assuntos de Babel. Caso contrário, revelaremos todos os seus segredos, como as coisas que você fez após a Segunda Guerra Mundial." Minamoto então se levantou e os deixou lá. Ao mesmo tempo, Fujiko e Sakaki estavam verificando a condição de Hayabu. Fujiko disse a ele: "Precisamos investigar o que os Estados Unidos fizeram porque estavam agindo de forma muito estranha, mas ao mesmo tempo, precisamos recuperar nossas forças. É por isso que trouxemos Hayabu aqui para a antiga mansão do Barão Tsubomi, meu pai e amigo do pai dele, o lugar onde ele cresceu quando criança." Com o tempo, Hayabu acordou do coma e disse a Fujiko: "Eu não me lembro de ter pedido sua ajuda." Ela respondeu: "Eu não fui quem te ajudou. Se você quer agradecer a alguém, agradeça ao Andy." E jogou para ele o pingente do Andy. Hayabu perguntou: "Onde ele está agora? Eu quero falar com ele." Ela respondeu: "Ele não está aqui, mas eu quero saber todas as informações de você. Por que os Estados Unidos agiram com tanta violência?" Hayabu lembrou-se da voz no navio e pensou consigo mesmo: "Será que pode ser a mesma pessoa que me matou antes, comandante Sawatomi?" Fujiko interrompeu seus pensamentos, perguntando: "Por que você não está me ouvindo?" Hayabu respondeu: "Você não precisa saber de tudo. Não somos irmãos como antes. Eu não tenho nada para te contar." Enquanto isso, Andy estava no hospital da organização Babel fazendo exames para garantir sua segurança. Um dos seguidores da rainha encontrou uma marca dos Estados Unidos nele para rastrear sua localização. Então ela usou seu poder para apagá-la da mente dele, destruindo-a. Andy não conseguia mais se comunicar com eles. Ele se levantou da cama e perguntou: "Onde está o Hayabusa agora?" "Quero falar com ele." O médico lá respondeu: "Não posso te contar para sua segurança. Hayabusa não vai te perdoar por sua traição tão facilmente." Um dos seguidores da rainha usou sua arma para prender o médico e usou seu poder para localizar Hayabusa, fazendo o médico desmaiar. Eles decidiram ir até Hayabusa, e Andy disse: "Vou com vocês." Kailu perguntou: "Qual é o seu plano agora?" "Você mal escapou com vida." Andy respondeu: "Eu não sei, mas não vou deixar Hayabusa sozinho." E eles decidiram levá-lo com eles. Todos entraram no carro para ir à mansão onde Hayabusa estava. No caminho, eles pararam para descansar um pouco. Andy se sentou com Kailu e perguntou: "Por que você serve Hayabusa?" Ela respondeu: "A primeira vez que o encontramos éramos crianças e ele foi muito gentil conosco, mas isso é porque somos Ispes. Mesmo que haja muitos humanos em quem você possa confiar, ele não confiava em mais ninguém." Andy então perguntou: "Qual é a sua história de se tornar a rainha no futuro e liderar uma rebelião de Ispes contra os humanos?" Ela respondeu: "Não sei nada sobre isso, mas Hayabusa sempre diz que mesmo que eu não queira fazer isso, eu não quero que Hayabusa e Minamoto lutem um contra o outro. Então tenho que impedir. Ainda não entendo porque humanos e Ispes não podem viver juntos em paz." Enquanto isso, os membros da equipe Pandra estavam todos reunidos, e Maggie entrou, dizendo: "Eu tenho um USB com algumas informações sobre o que aconteceu. Quando reproduziram seu conteúdo, descobriram que os militares americanos haviam levado o Yugiri com eles." Maggie disse a eles: "Esta é a base aérea nos Estados Unidos. Eles não conseguiram determinar para onde ela foi em seguida." Momiji disse:
É bom que ela ainda esteja segura, mas o que eles querem dela? Ela é apenas uma criança, disse o hamster. Como eu disse a você, a razão para tudo isso é Andy. Ele é um espião americano. Meg os tranquilizou. Não se preocupem, vamos resgatar Yugiri o mais rápido possível, e ninguém deve se preocupar com Hayabusa. Ele definitivamente ainda está vivo. No quarto de Hayabusa, Sakaki estava monitorando sua saúde, e de repente, as 3 garotas entraram com Andy. Elas ouviram Hayabusa dizer: "Estou muito feliz que você veio, Sua Majestade. Mas tem alguém com quem eu quero falar primeiro." Andy deu um passo à frente e Hayabusa perguntou a ele: "Sobre a ligação no navio, você encontrou o dono daquela voz?" Andy respondeu: "Sim, apenas uma vez. Quando o exército americano decidiu me recrutar, estávamos sentados em um café. Meu comandante e eu junto com ele. Ele era o chefe da organização contra Spes. Ele me disse que queria usar os poderes dos Spes para ajudar o mundo e que meu poder seria muito importante para eles, porque eles não conseguiam determiná-lo com precisão no início. Isso é porque eu não pertenço a nenhum lado. Não sou totalmente Esper, nem totalmente humano. Ele me ofereceu para me juntar para que eu pudesse ser eu mesmo." De repente, Hayabusa o agarrou pelas roupas e o jogou contra a parede, exigindo: "Qual é o nome dele? Responda rápido." Andy respondeu: "Eu não sei. Ele não me disse o nome dele, mas descobri que ele é japonês e participou da Segunda Guerra Mundial." Fujiko ficou chocada e disse: "É impossível que esse homem ainda esteja vivo." Hayabusa ficou muito bravo e uma grande quantidade de energia começou a emanar dele até que ele desmaiou. Ao mesmo tempo, Minamoto chegou fora da mansão e foi até Sakaki verificar Hayabusa. Sakaki lhes disse: "Infelizmente, parece que Hayabusa vai morrer em breve. Acho que os sintomas estão aparecendo há um tempo, só há uma maneira de salvá-lo, mas os resultados não são garantidos." Enquanto isso, Andy estava ouvindo a história de Hayabusa por Fujiko, e soube que Sawatomi foi a pessoa que o baleou no passado, e que ele morreu antes, mas voltou à vida por causa de seu poder de buscar vingança contra os naturais. Ela lhe contou que Hayabusa foi traído pelas pessoas em quem mais confiava na vida, e a mesma coisa aconteceu com ela. Depois que perderam a guerra, todos os membros de sua equipe foram mortos um a um. Felizmente, ela conseguiu escapar e fundou a organização Babel. Os membros de Babel que Hayabusa matou no passado estavam todos ligados à antiga equipe militar. Andy perguntou: "Isso significa que você se juntou ao exército que traiu seus amigos no passado?" Fujiko respondeu: "Não importa o que você diga. Babel não teria existido sem o que fiz. Deixei o passado para trás para pensar no futuro. As memórias dos meus amigos, a vingança de Hayabusa e minha vida passada são todas história para mim agora." Hayabusa acordou com o barulho ao lado dele e viu Kaiô dormindo na cama ao lado, conectado por dispositivos médicos. Sakaki disse a Hayabusa: "Não se preocupe, Kaiô se ofereceu para te ajudar a viver mais tempo." Hayabusa olhou para ela e ela disse: "Eu sei que você odeia os naturais, mas se trabalharmos juntos, podemos avançar para um futuro melhor." Hayabusa respondeu: "Alguém me disse isso há muito tempo, mas o final é sempre o mesmo." No final do dia, enquanto todos dormiam, Ryubu levantou-se e começou a vestir sua roupa. Enquanto isso, Andy estava caminhando na floresta, pensando em como tudo isso aconteceu. A pessoa que o fez trabalhar como investigador americano era a mesma que havia matado Ryubu antes. De repente, ele ouviu um alarme e todos na mansão acordaram para procurar Ryubu. Kaoru o encontrou e disse: "Eu aprecio seus sentimentos, mas eu tenho que ir salvar meus amigos e encontrar aquela pessoa novamente. Se eu não for agora, não poderei viver minha vida novamente." Kaoru perguntou: "O que acontecerá com todos na Pandra? E não apenas com eles, mas e quanto a nós? Você não está sozinho. Todos nós podemos ajudá-lo e com certeza podemos fazer algo juntos." Ryubu respondeu: "Fico feliz que você sempre olhe para o futuro." Então se virou e foi embora. Ela gritou: "A vingança é tão importante para você que sacrificará seu futuro?" Ela caiu no chão e começou a chorar. Andy, que estava assistindo, ouviu Minamoto dizer: "Vá agora, fique com ele e ajude-o com tudo o que puder." Andy entrou no carro e foi encontrar-se com Ryubu. Ele parou na frente dele e disse: "Entre comigo. Também estou chateado com os militares americanos por me traírem, e também preciso salvar Yugiri." Ryubu lhe deu seu pingente e entrou no carro com ele, dizendo: "Vamos ver o que acontece lá." Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o comandante de Andy estava dirigindo seu carro a caminho de casa. No caminho, ele estava ouvindo as notícias anunciando que o vencedor das eleições de Nova York era uma pessoa que apoiava os direitos dos Spes. Assim que o comandante chegou em casa, ele abriu a porta e encontrou Ryubu esperando por ele, com Andy apontando uma arma para sua cabeça por trás. O comandante disse: "Parece que vocês voltaram dos mortos." Andy exigiu: "Quero saber onde está Yugiri agora." O comandante respondeu: "É claro que você mudou de lado, mas a verdade é que nunca estará completo." Ele se virou e golpeou Andy, tomando a arma dele e apontando para sua própria cabeça para cometer suicídio. Mas Ryubu conseguiu parar a bala, dizendo: "Não vou deixar você morrer tão facilmente. Ainda há muitas perguntas que preciso responder." Andy pegou a arma dele e a segurou atrás das costas novamente. O comandante suspirou: "Está claro que não tenho uma segunda chance. Vou levá-lo à pessoa que você deseja." Ao mesmo tempo, Minamoto estava com Fujiko, informando-a sobre as informações que havia descoberto. A pessoa por trás da decisão do ataque americano ao navio era alguém do Japão que se mudou para os Estados Unidos após a última guerra. Fujiko disse: "Agora não há dúvida. Aquela pessoa é Sawatomi."
Do outro lado, Andy e Ryubu caminhavam com o comandante, entrando no prédio do Departamento de Estado. O comandante disse: "Você pode estar se perguntando por que estamos aqui, mas deve saber que não somos os únicos trabalhando neste plano. Há mais pessoas com um objetivo comum no final das contas?" "Para os humanos aproveitarem o poder Spare." Andy perguntou: "Então por que você marca os Spares que detém?" O comandante respondeu: "É um biochip. Nós o usamos para domar o poder deles, se eles tiverem algum..." Os surtos. Isso é exatamente como sua amiga Spare, Yugiri. Ela era um produto experimental de uma certa organização, mas devido à negligência na supervisão do laboratório, ela conseguiu escapar. Ela é simplesmente um monstro entre muitos outros monstros que fomos capazes de criar. Todos entraram em outra sala e o comandante disse: "Yugiri esteve aqui há alguns dias, mas não sei onde ela está agora." Hayabu se aproximou de uma cadeira e extraiu as informações dela, confirmando que ela estava mesmo lá. De repente, eles ouviram uma voz dizendo: "Eu estive esperando por vocês aqui há muito tempo. Parece que algumas coisas mudaram, mas pra mim tudo está igual como sempre." Hayabu exclamou: "Eu tinha certeza de que te matei naquela época. Como você conseguiu viver novamente?" A voz respondeu: "Eu me agarrei ao poder da vida." Hayabu perguntou: "E qual é o seu objetivo em colaborar com os Estados Unidos?" A voz respondeu: "Vou te dar uma dica." E mostrou uma imagem do futuro. Ele disse: "Consegui capturar esta imagem usando o poder mental de Hatigo que peguei do seu navio." Ele começou a mostrar mais imagens, dizendo: "Este é o futuro, um futuro de completa destruição. Para proteger a história humana, precisamos mudar o futuro agora." Entre as imagens estava uma da rainha Keiru. Ele disse: "Ela é a que protegerá o futuro e destruirá todo o futuro da humanidade." Hayabu ficou bravo, dizendo: "Não vou deixar você fazer nada." Mas a voz respondeu: "Vamos começar a trabalhar em breve de qualquer forma. O que você acha? Mostre-me o verdadeiro poder de um Esper." De repente, o vidro no local quebrou e aviões começaram a atacá-los. O comandante tentou cometer suicídio e levar Hayabu com ele, mas Andy rapidamente atirou no supressor de poder Spare, permitindo que Hayabu usasse seu poder para se proteger. O comandante caiu morto diante deles. Ambos correram e começaram a tentar escapar dos aviões até chegarem a um local com armas militares destruídas. Eles encontraram soldados de pé e atacando-os também. Hayabu jogou 2 varas para Andy usar e ele bateu nos aviões com elas, tentando ajudar Hayabu enquanto subiam o prédio. Andy usou seu poder para parar as balas dos soldados até que pudessem chegar ao elevador. Mas, de repente, o elevador parou antes de chegarem ao último andar. Hayabu pegou num pedaço de metal da porta e o transformou em uma espada usando seu poder. Ele saiu na frente de vários aviões, bloqueando seus ataques. Andy correu rapidamente em direção a eles, conseguindo chegar à frente, matando um soldado que estava lá, pegando sua arma e começando a atirar nos aviões restantes. Eles se moveram até chegarem a um grande pátio. Andy atirou nos supressores de poder Spare na área. De repente, pequenas conchas começaram a cair do teto, e Hayabu disse: "Essas conchas vão atrasar nosso movimento, e não conseguiremos escapar facilmente." Muitos aviões entraram e Andy começou a atirar neles com sua arma, enquanto Hayabu tentava destruir o restante com sua espada. Numerosos soldados invadiram o local, cercando Andy e Hayabu por todos os lados. O poder de Hayabu começou a enfraquecer, e quando ele estava prestes a usar todo o seu poder virando seu distintivo, Andy disse: "Não, você vai desperdiçar seu poder aqui. Guarde isso para a luta principal. Tente escapar agora e eu vou lidar com eles. Lamento muito porque é minha culpa estarmos nessa situação. Eu deveria ter lhe contado a verdade desde o início." Hayabu disse: "Você não precisa se desculpar. Na verdade, eu também nem sempre estava certo. Mas eu não vou embora, vou ficar e lutar com você." O número de soldados aumentou e, de repente, o vidro no local se despedaçou novamente e membros da organização Pandra entraram, lutando contra todos os soldados. Maji se aproximou de Hayabu dizendo: "Desculpe o atraso." E eles mataram todos ali, levando-os e escapando. Todos ficaram em outro navio e Fujura disse a Andy: "O que você está fazendo aqui? Você já não nos traiu?" Andy respondeu: "Eu quero salvar Yugiri." E Fujura deu um soco no rosto dele dizendo: "Agora estamos quites. Precisamos pensar em como salvar Yugiri agora." Todos os membros do navio assistiram à conferência do governador de Nova York, que estava tentando convencer as pessoas a cooperarem com os Ispers e deixarem todos os conflitos para trás para garantir um futuro melhor para todos. Hayabu lembrou das imagens que tinha visto antes e disse a eles: "Vão para o estado de Nova York imediatamente a toda velocidade." Naquele momento em Nova York, todos estavam torcendo pelo novo candidato, reunidos nas ruas. No telhado de um dos prédios, Yugiri estava em pé com Fujiko atrás dela. De repente, Yugiri se virou e usou seu poder nela, conseguindo controlar sua mente e prendê-la em uma ilusão, vendo uma cópia de si mesma. A mesma coisa aconteceu com Magi e Momiji. Yugiri começou a caminhar pela cidade até encontrar Andy na estrada. Em cima de um dos prédios, Hayabu estava em pé segurando o amuleto da Yugiri, que ele pegou dela no aniversário dela. Em um quarto escuro, Saton estava observando tudo o que estava acontecendo, dizendo a si mesmo que Ryubu ainda estava escondido até agora. Ele instruiu um de seus seguidores a ficar de olho na área porque Ryubu poderia aparecer a qualquer momento. Ele então disse que o presidente Green havia sido eleito, e que, de acordo com sua visão do futuro, isso traria paz temporária entre humanos e Ispers. Mas hoje, se o presidente fosse assassinado por um Spare, o futuro seria reescrito.
Os distúrbios aumentariam no país, a confiança entre humanos e espécies diminuiria, e uma organização seria estabelecida para regular sua liberdade, evitando que os Espers se rebelassem. Desta forma, o futuro poderia ser protegido e a Rainha Kairu seria completamente apagada do futuro. Andy começou a correr atrás de Yugiri para alcançá-la, e descobriu que ela havia deixado seu amuleto cair no chão. Ele o pegou e correu para o prédio atrás dela, mas os seguranças o pegaram. De repente, Minamoto e Sakaki chegaram, derrubaram os guardas e Andy correu rapidamente para o prédio principal do governo onde Yugiri estava em cima. Assim que o presidente subiu ao palco, o poder de Yugiri explodiu na área e ela começou a atacar o presidente. Andy conseguiu bloquear seu ataque e o presidente escapou de lá. As forças policiais chegaram para atirar em Andy, mas Minamoto e Sakaki ficaram no caminho deles, bloqueando-os. Todos começaram a fugir, mas antes que pudessem ir longe, o poder de Yugiri explodiu novamente, prendendo todos em sua ilusão. Todas as pessoas começaram a cantar pela morte dos Espers, orquestrada por Saton, que estava monitorando os eventos de perto e disse que estava perto de alcançar seu plano. Sem um poder como o de Yugiri, eles não teriam sido capazes de reescrever o futuro. Ele olhou para cima e viu Ryubu de pé na frente de Yugiri, dizendo que nada mudaria. De repente, Yugiri atacou Ryubu, mas ele conseguiu bloquear o golpe e disse que estava claro que ela estava hipnotizada. Mas seu poder não o afetaria. Ele olhou para cima e viu uma pessoa que se parecia com ele, e eles começaram a lutar, igualando-se em força. De repente, mais alucinações e velhas memórias apareceram, lembrando-o do avião que ele atacou quando criança, seguidas por memórias de seus velhos amigos atacando-o e depois a voz de seu pai falando com ele. Ele disse a si mesmo para ficar calmo, sabendo que era tudo uma ilusão. Ele viu Saton apontando uma arma para sua cabeça e atirando nele novamente, fazendo-o cair no chão sangrando. Ele se levantou e encontrou seu eu mais jovem, segurando uma arma para matá-lo. Ryubu se levantou, virou seu emblema e decidiu usar suas últimas forças. Todas as alucinações começaram a se dissolver e ele viu Yugiri na sua frente. Ela também começou a se lembrar de suas antigas memórias, da vez que ela escapou do laboratório. Mudou-se para um orfanato, sua vida solitária e o momento em que conheceu Ryubu pela primeira vez. Ela deu um passo em direção a ele, sua ilusão se dissipando da cidade, retornando todos ao normal. Andy chegou ao telhado vendo Ryubu usando todo o seu poder para ajudar Yugiri. Ele então removeu o emblema do pescoço dela, acordando-a do seu estado hipnótico. De repente, o poder de Ryubu explodiu e ele disse que não conseguia mais controlar seu corpo. Tendo usado muita força, o emblema em suas roupas quebrou e ele disse a Andy para pegar a Yugiri e fugir rapidamente. Ele disse que tentou proteger o futuro para eles, e se este fosse seu fim, ele não tinha arrependimentos. Andy respondeu que dessa vez não ia ouvir, aproximando-se dele e dizendo que ele odiava a espécie por toda a sua vida. Mas no navio de Ryubu, ele aprendeu que eles eram apenas pessoas comuns, e não deixaria isso ser o fim. Ele encontrou Yugiri agarrada às suas roupas, tentando se mover com ele. Ele deu a ela o amuleto que ela havia deixado cair antes, e ambos tentaram o seu melhor para seguir em frente. Andy disse que seu futuro tinha mudado desde que conheceu Ryubu na prisão. E ele estava empolgado para ver o futuro que Ryubu criaria. Ele colocou sua mão no ombro de Ryubu, usando seu poder para parar a energia de Ryubu, até que finalmente conseguiu pará-la, e desmaiou inconsciente. No dia seguinte, Ryubu foi a um parque na cidade e encontrou Saton sentado sozinho. Ryubu disse a ele que todos os seus assistentes tinham sido presos, sua organização completamente desmantelada e que ele não tinha para onde correr. Saton pediu a Ryubu que o matasse, dizendo que não queria viver mais. Ryubu respondeu que não podia fazer isso, pois poderia chatear a Rainha Kairu. Em vez disso, ele iria matar sua alma apagando todas as suas memórias e deixando-o viver como uma pessoa morta. Ryubu colocou a mão no rosto de Saton, apagando todas as suas memórias e o deixou no parque. Ao mesmo tempo, Andy estava com os membros da Pandra se despedindo deles enquanto ele estava indo embora. Ele estava na rua e Ryubu se aproximou perguntando aonde ele ia. Andy respondeu que precisava descobrir quem ele realmente era, não um Esper nem humano, mas tinha certeza de que encontraria um lugar onde pertencia, partindo em sua busca. Ryubu devolveu a ele o pingente da organização, dizendo que Andy deveria ficar com ele, e o tornou membro honorário de Pandra.